Nós estamos aqui com o professor Fernando Gervan Schneider, que é formado em Biologia, licenciado em Biologia. Ele, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é mestre, né? Mestre em Filosofia, né? Pela PUC e doutor em Educação pela UFRJ, né? Nós estamos aqui para discutir um assunto que é muito importante hoje aqui no Brasil, que é exatamente o problema da educação, do ensino médio e principalmente assim, das ciências naturais, né? É um fato sabido que as ciências naturais passam por uma crise muito forte hoje na relação entre o professor e a matéria lecionada e o educando, né? Os alunos estão, entre aspas, alienados, não estão interessados, o que o professor diz não tem nada a ver com a vida deles e tal. E o professor Fernando veio dar aqui a sua experiência, porque ele deu durante muitos anos lá no Pedro II e outros educandários, e ele é autor de alguns livros sobre metodologia científica e sobre educação em geral. Então ele vai nos falar, vai nos brindar com uma série de posições, né, da experiência dele, também a parte teórico, sobre o que está acontecendo na educação e como é que o professor pode sanar essa situação, melhorar essa situação, que é importante, né? Então, bom dia, professor, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Então eu começaria perguntando a você, como é que a gente pode despertar o interesse da garotada, né, e motivar esse aluno para as chamadas ciências naturais? Bom, todo professor, eu acho que quase todo, já encarou aquela pergunta terrível e frequente. Para que eu tenho que aprender ciência? Ou para que eu tenho que saber isso? Né? Bom, a resposta que ele pode dar não deve ser só para passar no vestibular ou no Enem, eu acho isso muito pouco. A resposta que ele pode dar é, olha meu filho, liga a televisão, abre o jornal, entra na internet, a todo momento você vai ver notícias que para serem compreendidas, para a pessoa entender o mundo em que ela está vivendo, ela precisa ter uma base, um conhecimento básico de ciência, não é? Aquecimento global, transgênico, clonagem, DNA, uma alimentação equilibrada, o que é isso? E essas dietas todas que anunciam às vezes, qual é a validade disso? Então, não é só para ele compreender, não, é mais que isso, é para ele poder tomar decisão bem informado. Então, tomar uma decisão baseado em evidências, baseado realmente em estudos, em conhecimento confiável. E não é só para a saúde dele, saúde coletiva e até do planeta, o aquecimento global, a biodiversidade, tudo isso. Ele entender que o desperdício de água, como é que ele pode evitar o desperdício de água, o desperdício de energia, ter uma alimentação mais equilibrada. Bom, com o tempo eu passei a usar tanto em aula quanto nos livros que eu fiz também livros de biologia e ciências, né? Além de livros de metodologia científica, livros para o fundamental e médio, eu passei a tentar colocar sempre uma conexão entre conceito científico e o cotidiano, o ambiente, a saúde, a tecnologia, a ética, os problemas sociais, porque eu vi que discutir isso, problemas desse tipo, aumenta o interesse do aluno e também ajuda o desenvolvimento global dele, quer dizer, não só o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento, atitudes, valores, saber a importância de, desde não jogar lixo na rua, a preservar a biodiversidade e tudo isso. E com isso ele pode melhorar a si mesmo e também colaborar, né, para melhorar a coisa. E isso desperta realmente o interesse do aluno, quando se faz essa ponte, essa conexão entre o dia a dia, a saúde, o ambiente e os conceitos científicos. Professor, a maior parte dos professores, embora alguns até aceitem isso, eles dizem que estão amarrados pelo famoso Enem, pelo vestibular, e até os pais chegam lá, mas isso não quer vestibular e tal. Então, como conciliar esse seu programa, que eu acho espetacular, com o problema desse caráter elefântico do vestibular, que tem matéria para burro e coisas que estão desconectadas às vezes da realidade. Como é que você vê isso, essa conexão? Bom, cada vez mais o vestibular, principalmente o Enem, está cobrando justamente menos detalhe, menos decoreba, menos memorização e muito mais essas conexões que eu acabei de falar. Você observa isso nas ciências naturais, em física, química e biologia e em outras também, em outras partes também. Então, por exemplo, do momento em que você compara com o aluno um fast food, uma comida do tipo batata frita, hambúrguer e refrigerante, com um prato mais equilibrado, arroz, feijão. O arroz e feijão é importantíssimo porque a mistura dos dois, né, dá uma proteína relativamente barata. O que falta de aminoácido no arroz tem no feijão e vice-versa. Um bife pequeno, um ovo, uma carne ou alguma outra coisa e uma salada. Essa alimentação tem muito menos caloria, muito menos gordura, muito mais nutritiva, muito mais vitamina, fibra. Não vou nem. Então você pode, quando você ensinou a ele glicídio, lipídio, proteína, essa coisa toda, pedir para ele, vamos lá, vamos comparar agora. Onde é que está a vitamina C na primeira
coisa. Onde é que está a fibra na primeiro tipo, no fast food? Aí você pode dizer, olha, você pode até comer fast food de vez em quando, não dá para proibir, não é? Mas você não pode fazer disso um hábito. E isso vale para outras coisas. Atividade física, por exemplo, quando você ensina músculo, ensina respiração aeróbia, ensina todas as vantagens, você pode mostrar as vantagens que a atividade física dá para a saúde do aluno e interagir tudo. Aquecimento global. O aquecimento global é algo que realmente cai no Enem, no vestibular, e ao mesmo tempo você está conscientizando ele da importância de colaborar para parar esse aquecimento, para diminuir as mudanças climáticas que podem vir. A perda de biodiversidade, você explica a importância, explica também como é que boa parte dos nossos medicamentos são tirados de plantas, desde esponja, onde saiu o medicamento contra a AIDS, e uma série de outras coisas. E mais ainda, quando você der uma atividade em grupo, por exemplo, sobre alguma coisa que você quer que ele saiba mais, sobre a qualidade da água, do ar, o problema do lixo, a poluição do ar, você pode sempre dizer, faça uma pesquisa, como é que está a situação da água na sua comunidade, como é que tem coleta seletiva, qual a importância da reciclagem, está acontecendo isso na sua comunidade, e a poluição do ar, o que você pode fazer a respeito? Desde mandar carta, mandar e-mail para políticos e fazer uma pressão. Tudo isso pode ser feito junto com o currículo, desde que você não enfatize o detalhes que não estão mais com a presença como havia no passado. Cada vez mais se cobra contextualização e interdisciplinaridade. Isso é o que o MEC quer. Bom, se ele vai conseguir é outro problema, mas é o que está se tentando e o vestibular e o Enem está mudando com o tempo. O senhor Rio, geralmente, além de versar sobre educação geral, versa também sobre a metodologia científica, formulação de hipótese, etc. e tal. Como é que se estimularia isso, né, esse método científico, né, a inserção da filosofia, até certo ponto da ciência, né, nesse ensino médio? Você acha que é possível você articular, né, essa filosofia, metodologia científica, elaboração de hipóteses, teste de hipóteses, e o aluno ser estimulado? Como trabalha a ciência? O que é que você tem a falar a esse respeito? Bom, em primeiro lugar, uma questão básica na ciência é a curiosidade. Então, a gente tem que estimular a curiosidade do aluno. Quer dizer, ao longo da minha experiência, eu percebi que era importantíssimo numa sala de aula e também em livro, lançar desafios para os alunos. Então, por exemplo, se você vai ensinar cadeia alimentar, você pode jogar uma pergunta do tipo, vem cá, por que a produção de manteiga depende da luz do sol? O aluno inicialmente fica chocado, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, você pode jogar pistas também para ele, dar umas dicas. Você pode dizer, por exemplo, olha, você sabe como a manteiga é feita? Porque muitas vezes o aluno nem sabe como a manteiga é feita. Essa que é a verdade. Então, ela é feita de leite. E aí? Você pergunta, já ficou mais fácil. E aos poucos ele vai entender que sem a luz não tem a planta, não tem a comida para a vaca, não tem o leite. Isso é uma coisa. Por exemplo, você pode, quando você está explicando polinização das plantas, você jogar para o aluno, por que depois que um fazendeiro lá, um agricultor, jogou agrotóxico, ele viu que a produção de frutas diminuiu? Puxa, ele queria matar a praga que está atacando a fruta dele, e aí diminuiu? Como é que pode? Aí você vai dando a dica, vem cá, o agrotóxico mata, se ele não souber, se os alunos não souberem. O que vocês acham? O agrotóxico mata só a praga ou mata outros insetos também? Mata outros também. Sim, e aí? E aí ele já começa a pensar, mata os polinizadores, diminuindo a polinização. Então essas perguntas, elas não só despertam a curiosidade do aluno, como ela estimula a formulação de hipótese, que é uma etapa importante, uma das etapas importantes, não é, da ciência, da investigação científica. A urina, por exemplo, por que a urina é mais clara no inverno, em geral, né, do que no verão? Aí você vai dando pistas para ele entender, puxa, quer dizer que então você suou mais no verão, a urina saiu mais concentrada, ela está mais escura, suou, teve menos suor, eliminação de água pelo suor, saiu mais claro. Jogar perguntas do tipo, claro que antes você deu uma base para ele, como é que o embrião consegue respirar dentro d'água? Porque ele está dentro da bolsa amniótica, como é que ele respira? Ele vai entender, vai aos poucos perceber, quando ele entende, ele respira pela placenta, quando vocês não estudaram placenta, poxa, ele vai ter aquele eureka, aquela coisa fantástica de ter conseguido elaborar, tentar elaborar a hipótese e aí descobrir exatamente o que ele fez, tá? Agora uma outra pergunta, professor, é o seguinte, como é que você conectaria, por exemplo, a ciência
com outras atividades importantes, uma religião, a relação entre a ciência e a religião, por exemplo, a evolução, a religião, né, etc. E também com as outras atividades culturais, quer dizer, isso é importante, né, a conexão da ciência, que parece ser uma coisa isolada, aqui é a ciência, aqui é a religião, aqui é não sei o quê, com essas outras atividades humanas, que são importantes também. Bom, essa é uma pergunta complicada, né, que exigiria uma palestra inteira, mas eu vou tentar resumir. Bom, primeiro eu queria caracterizar de uma forma bem geral a ciência. Costuma-se dizer que não há um método científico único. Pode ser realmente, não há um método científico único em biologia, física e química, eu estou falando nas ciências naturais, né? Nas ciências humanas, sociais, realmente é diferente, tudo bem. Mas a gente pode dizer talvez que não há um método na ciência, mas há métodos na ciência. Então, uma das coisas básicas, bem geral, é que a gente tem que admitir que a gente pode estar errado. Eu me lembro sempre do Bertrand Russell, que dizia: todo conhecimento é incerto, inexato e parcial. Ele falou todo conhecimento humano, mas vamos ficar no conhecimento científico, né? A gente tem que mostrar uma das características da ciência, por um lado, né? Depois tentar falar na cultura e outras coisas, que a gente pode estar errado, que a gente pode se enganar. Por isso é importante fazer testar por observação, por experimento, pelo que der. E a gente mostrar como é que a ciência muda ao longo do tempo também, com novas evidências, novos experimentos, novas observações, novos fenômenos que a gente descobre. Ver a origem da vida. Tinha uma teoria de Oparin, depois outras já apareceram, e uma vez um aluno me perguntou: mas vem cá, professor, o senhor apresentou 3 teorias, não é? A Oparin, a panspermia e mais lá a das chaminés lá no fundo do mar. Mas qual é a correta? Eu disse: bom, a gente não sabe. Mas como não sabe, a gente fica torcendo para reunir mais pistas, mais evidências e um dia a gente escolher a melhor. Por enquanto a gente ainda não tem. Mas, então, isso aconteceu, como você, Gastão, sabe muito bem, ao longo da física, da química, não é? Soares, você conhece bem, o flogisto e Lavoisier, o Newton em relação a Kepler, as mudanças que ele fez, depois veio Einstein. Então, essa mudança toda sempre mostrando. Agora, eu acho que se me perguntassem uma das características da ciência, não é a única, por favor, não dá para definir, eu posso só apontar algumas características. É que a gente tem que testar uma hipótese da forma mais rigorosa possível, para descobrir erro. Eu gosto muito de pegar os alunos, na realidade eu gosto quando o aluno erra. Eu até disse, quando eu faço uma pergunta para o aluno e ele responde, eu digo: não gostei não, vocês acertaram. Poxa, professor... A gente aprende com os erros. Exatamente, é a história de aprender. Poxa, vocês acertaram e você está chateado, professor? Eu estou chateado porque eu não ensinei nada novo, vocês já sabiam, eu queria que vocês errassem, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente joga assim para o aluno, depende do nível do aluno, se é fundamental, médio. Olha aqui, a fotossíntese, vocês acham que a luz é importante para a planta? Claro. Claro, mas como é que você poderia mostrar isso? Você teria como mostrar isso? Se, por exemplo, eu digo para pegar ele justamente, eu pego planta e boto no escuro, ela não cresce. Foi a falta de luz? Então, claro, professor, não, pode ter sido um parasita, uma praga que atacou essa planta. E aí? Aí eu dou a ideia do controle, um grupo no escuro, outro grupo na luz. Pô, se fosse a praga, poderia ter atacado os dois, não é? Mas se só aquela no escuro não cresceu ou morreu, eu já tenho. E o que eu gosto muito também é o teste de medicamento. Porque diante de tanta propaganda enganosa que a gente vê na televisão, essas dietas, esses produtos que curam desde unha encravada, a queda de cabelo, diabetes, câncer, anunciados na internet, e agora não é só nem televisão, a gente tem que estimular o espírito crítico, essa é a característica básica da ciência, para ele questionar propaganda, procurar evidência. Então, por exemplo, teste de medicamento é ótimo. Por quê? Um aluno pode chegar para mim e dizer, ou eu jogo para o aluno: olha aqui, você estava com uma dor de estômago, uma úlcera, tomou um chá. Por um mês você tomou chá, melhorou, sumiu a úlcera. Será que você pode afirmar que foi o chá que melhorou? A tendência deles é dizer: claro, professor, melhorou. Bom, tudo tem um índice de remissão espontânea. Todas as doenças, quase todas, têm uma percentagem de pessoas que ficam boas sozinhas. Como é que eu posso saber? Dor nas costas. Em 90% dos casos, melhora em 1 ou 2 semanas. Gripe, em 99% melhora em 1 semana. Tem gente que diz: se você tomar vitamina C,
Se você não tomar nada, você melhora em 1 semana da gripe. Se você tomar vitamina C, aí leva 7 dias para melhorar. Porque os testes mostraram que não houve diferença nenhuma entre alta dose de vitamina C e melhora na gripe, por exemplo. Até autores como Linus Pauling se enganaram, né? Achavam que altas doses de vitamina C faria, né? Pois é. Prêmio Nobel. 2 vezes, não é, Gastão? O Prêmio Nobel 2 vezes ele recomendava alta dose de vitamina C. Mas aí entra uma característica legal da ciência, que foi bom dar o exemplo do Linus Pauling. Pô, mas Linus Pauling é o máximo, coisa e tal. Mas eu quero saber do teste. Ele pode errar. E não errou no DNA também, quando ele propôs um modelo, não é? Aquela história. A tripla hélice. Nossa, que riram pra caramba. Sei, mas eles também podiam ter errado. Né? Então, essa história da autoridade, de não ter essa autoridade tão... Claro que na prática existem jogos de interesse e tudo isso, mas as regras do jogo na ciência é para minimizar isso. Então, o teste de medicamento, você dá um medicamento para um grupo e o outro toma um placebo. Olha que beleza, vai ter remissão espontânea nos 2 casos, mas se o grupo que tomou o medicamento, ele melhorou mais, significativamente mais, né? Tem um teste estatístico, do que o grupo que não tomou, que maravilha, eu tenho uma evidência melhor, eu tenho um teste mais rigoroso, eu cortei, ou tentei cortar a influência da remissão espontânea. Explica melhor o que é placebo, que às vezes tem alguma pessoa que possa não saber o que é placebo. O placebo é importantíssimo, porque muita doença você sente uma melhora, não todas, por favor. Não vão usar placebo. O cara está com uma pneumonia, toma placebo e... Bom, então, vocês sabem. Então, só o fato de você achar que você está tomando um medicamento, você pode sentir uma melhora, principalmente analgesia, em dor. Isso é constatado já, até por esse tipo de estudo que a gente está falando, o chamado teste duplo cego, controlado, randomizado. Então, o placebo, é importante você saber se aquele medicamento está funcionando como placebo ou como realmente tem uma ação além do placebo. É uma pílula açucarada, alguma coisa assim. Com lactose ou com qualquer coisa. Tem um princípio, entre aspas, que está sendo testado. Exatamente. Então, o placebo é isso que você falou realmente. É um produto, uma pílula, que não tem, que é parecido também. E o mais legal desse teste é que quem toma não sabe. Vamos dizer, Gastão, que você esteja no grupo aí, você está tomando o número 1. Aí você pergunta para mim, eu estou tomando medicamento? Eu sou o médico que está te dando medicamento. Pergunta para mim, Gastão. Eu estou tomando medicamento? Não sei, nem você vai saber. Quando acabar tudo, nós vamos abrir lá no computador e ver o resultado da história toda. Transmite pelo olhar. Sim, exatamente. Eu posso detectar que eu estou ou não. Claro. Inconscientemente até. E até inconscientemente, porque também eu quero que o experimento às vezes dê certo e para evitar fraude. Eu não estou dizendo que a gente vai evitar totalmente, porque nada é 100%. Mas é melhor não deixar a porteira aberta, não é? Bom, agora eu estou fugindo, na realidade, da pergunta que você falou, que é comparar a ciência com a cultura, com tudo. Bom, tentando ser o mais assim sintético possível, não é? Porque é realmente uma questão complicada. Também passar para o aluno que a ciência não explica tudo, nem é o objetivo dela explicar tudo. A gente tem outras áreas além da ciência com outros objetivos, com outros fundamentos, filosofia, religião, arte, o senso comum. Aqui às vezes falam coisas que não podem ser testadas, nem foram feitas para ser testadas. Elas vão ter que ser avaliadas de uma forma diferente, porque elas têm outros objetivos. Bom, uma das coisas é predição e controle. Em ciência a gente quer predição e controle, não é? Controlar o mundo, para o bem e para o mal, não é? Depende, né? Aí entra a parte ética. Mas em religião, em filosofia, em ética, a gente não quer isso, a gente quer... Quer dizer, não é que não quer isso, a gente quer também outras coisas, que eu até coloquei algumas coisas para falar com você, até sobre isso, sobre religião, por exemplo. Religião, por exemplo, o objetivo dela é outro, são valores morais, é transmitir um significado da vida, coisas que a ciência não pode dizer. A ciência, ela tenta explicar o mundo natural, aquilo que é, como é o mundo natural. O Galileu falava, né, que o mundo é, não como se vai ao céu, né? Mostrar como o céu funciona, o Galileu até falava isso. Isso, e não como se vai ao céu. Essa é uma boa colocação. Exato, exato. Então, o que a gente está falando em termos mais gerais do que é o céu é como o mundo é e não como ele deve ser. Exatamente. Por exemplo, eu gosto daquela, suponhamos que a gente tenha genes, isso é só uma hipótese, hein, pessoal, que dê uma agressividade contra estranhos. Talvez exista isso, né? Outra tribo. Passado, a gente, as tribos e tal. Pode ser que exista, não estou dizendo que existe, pelo amor de Deus, mas se existisse, isso não quer dizer que a gente deva continuar agindo dessa maneira. Que a gente deva... Porque hoje em dia, com a nossa sociedade com armas nucleares, é importante que a gente colabore
e pela educação, mostrando que existe o outro, que o outro também tem valores, e não que a gente tenha a mesma agressividade na Idade da Pedra, aquela história, né? O que era favorável no Pleistoceno, hoje pode até ser desfavorável. Nosso apetite por gordura, por exemplo, nos dias de hoje. Açúcar, gordura, que foi importantíssimo na Terra primitiva, hoje está aí, a epidemia de obesidade. Mas voltando à religião, tem um problema que é o seguinte, da religião, né? Que o Gastão sabe muito bem, já fez peças sobre isso, né? Evolução e religião, o criacionismo e tudo isso. Bom, eu quero fazer o seguinte aqui, eu quero dizer primeiro, deixar claro que alguns grupos religiosos não aceitam a teoria da evolução, mas a Igreja Católica, entre outros grupos, aceita a teoria da evolução. Ela põe algumas restrições, mas ela aceita em linhas gerais tudo que a gente falou. É que tem grupos que querem fazer uma leitura literal da Bíblia e não uma interpretação da Bíblia. Tá? Outros dizem que pode ter acontecido a evolução, que a Bíblia não é para ser interpretada há 7 dias, literalmente, e que admitem o seguinte, esses religiosos, que Deus foi o motor de tudo. Deus está por trás das leis da física, do início do universo. Bom, isso a ciência não tem nada o que dizer. O que a ciência diz? Não, nada. Isso você pode acreditar ou não. Isso é o pensamento de Newton, pensamento que chama deísta. Deísta, isso. Deus deu as regras, depois saiu. Foi embora. Deus deu as regras, saiu. Isso. Quando ele intervém, mas... Claro. Mas tudo bem, mas ele pode intervir de maneira que a ciência não pode acusar. Exatamente, E aí? Que é o problema do milagre. O milagre é uma suspensão da lei da natureza, que é uma coisa complicada, né? Isso é complicado, mas você está saindo do campo da ciência, indo para o campo filosófico, teológico, religioso. Eu acho que a ciência tem seus limites e a gente deve ficar naqueles limites. Olha, eu quero testar isso, eu não quero testar o sobrenatural ou o supranatural, ou vida após a morte, alma. Eu não vou, a ciência não tem ferramenta, nem é o objetivo dela testar afirmações do tipo existe uma alma. Ela quer trabalhar com a matéria e a energia aqui, no mundo físico. Eu acho que a gente tem que também não extrapolar a ciência. Mas aconteceu uma coisa. Bom, primeiro outra coisa, crenças religiosas, Gastão, têm que ser respeitadas. Acabou. Você pode não concordar e tudo, mas você respeita o direito dele. Há muito tempo, um aluno chegou para mim e me entregou a prova de evolução, foi no 3º ano do ensino médio, em branco. Eu, na época, não sabia o que dizer para ele. Dei 0, cá entre nós, não é só cá entre nós. Mas hoje, com a prática, eu estava começando a dar aula, por favor, eu estou até falando aqui, me redimindo. Hoje eu saberia o que falar. Se ele me entregou a prova dizendo que a religião dele não aceita a teoria da evolução. O que eu acho que todo professor deveria dizer nessa condição olha, primeiro, religião é para tratar na esfera religiosa, eu não trato disso em sala de aula, eu estou apresentando consenso científico. Essa é a minha obrigação como professor de ciência, eu apresento de biologia, apresento o consenso que é a teoria da evolução. Segundo, eu não estou pedindo, eu diria para o aluno, para você aceitar. Se você quiser no final da prova colocar eu não aceito a teoria da evolução, tudo bem, mas eu quero saber se você conhece a teoria da evolução. Por isso eu apresentei esse consenso e você decide ou não. Uma outra linha que você conhece muito bem também, Gastão, é a do Stephen Jay Gould, né, que considera magistérios independentes. A religião trata dos valores morais, éticos, e trata daquilo que deve ser. E a ciência não trata disso. A ciência não trata assim da ética, não trata do bem e do mal. A ciência é uma ferramenta poderosíssima que não pode ser desprezada nos dias de hoje. Não dá. A gente não conseguiria alimentar toda essa população sem uma agricultura, sem a tecnologia toda. Isso é inegável. É só olhar a internet e tudo isso. Agora, a ciência serve para o bem ou para o mal. Você pode, com a energia nuclear, construir usina de dessalinização da água, isótopo que cura doença, que diagnostica e cura doença, câncer e tudo, ou pode usar para arma nuclear, ou para contaminar o ambiente e tudo isso. Então, toda hora a gente pode mostrar isso. Ciência é uma ferramenta útil, para o bem e para o mal. Mas e o bem e o mal? Quem é que decide? Aí a sociedade. Presume-se que numa sociedade democrática, né, todos... É por isso que tem que conhecer ciência, poder dar uma posição perfeita. Exatamente, aquilo que a gente estava falando até no início. Para tomar decisões bem informadas, seja pelo voto, seja... Foi bom você me lembrar, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não vou me lembrar de tudo, porque sabe, minha memória, a idade, aquilo tudo. Mas eu me lembrei que numa pesquisa entre estudantes universitários, perguntaram assim, a gente só come DNA quando come transgênico. Não era de biologia, era estudantes gerais.
80% disseram que sim. A gente só come DNA quando come transgênico, o que é um absurdo completo. Você está comendo uma alface, uma carne, um brócolis, sei lá, você está comendo célula. Ali tem núcleo, ali tem DNA. E até mais engraçado, uma vez eu brinquei com um aluno que falou que eu não como transgênico de jeito nenhum, eu não vou comer um vírus, o DNA de um vírus. Bom, mas quando você come até um brócolis, tem um monte de vírus que injetou o DNA lá dentro. Você vai comer, agora vai digerir, o cozimento vai destruir outra. Mas clorídeo estomacal mas e depois esse DNA do vírus teria que passar, pode até acontecer, né, uma ou outra, mas vai ter que atravessar a membrana lá do intestino, depois a membrana da célula, depois entrar no núcleo, não é? Estou dizendo que não possa acontecer, toda tecnologia nova tem risco. Aliás, né, Gastão, uma discussão que a gente teve há muito tempo, né, com outras pessoas, tudo tem custo-benefício, tudo tem risco-benefício. Até a aspirina pode causar hemorragia, mas você tem que levar em conta, entendeu? Até a anestesia, né? Se fosse assim, ninguém ia fazer cirurgia nenhuma, ia todo mundo morrer, não é? Mas eu acho que é isso, em linhas gerais, tá bom? Uma coisa importante também, Fernando, é que a ciência não é uma coisa intuitiva, né? A ciência, às vezes, de algumas afirmações vão contra a intuição, chamado conhecimento comum. Por exemplo, a inércia, o princípio da inércia, né? Quer dizer, que o Aristóteles até aproveitou muito, dizendo assim, se alguma coisa está em movimento, é porque alguém está movimentando. Uma força, não é? Tem que ter uma força. Exatamente. Então, na realidade, quando o Galileu diz que não e o Newton comprova, isso vai contra a intuição. Por movimento uniforme velocidade linear uniforme, a velocidade. Então, exatamente. Agora, é lógico, Aristóteles estava pensando num universo imerso no atrito. No atrito, no ar. E isso foi um problema sério, porque inclusive a teoria atômica teve um problema por causa disso. Mas, como é que você faria para definir esse pensamento intuitivo errôneo que o aluno geralmente traz para a sala de aula? Tem um exemplo, tem vários exemplos. Eu pensei no lamarquismo, no darwinismo, né? A visão lamarquista de que se a girafa fiscar o pescoço, já vai nascer com o pescoço maior, aquela história toda, né? Que não é só de Lamarck, né? Na época dele, até Darwin, né, tinha essa ideia, não é? Não é só atribuir a Lamarck, você sabe também muito bem isso. Ele não desconhecia o Mendel, não sabia nada. Não tinha hereditariedade, nada disso. Há várias teorias que tentam colocar isso. Por exemplo, essas questões que você colocou, essa questão de que coisas que fogem muito ao senso comum e até aquela arquitetura cognitiva do aluno, não é? Existem teorias chamadas aprendizagem por mudança conceitual. Que isso é uma mudança conceitual. Tem uma tese, uma colega nossa. Isso. Isso, que você, exatamente, e que você vai ter que fazer essa mudança. Então, o que eles dizem é o seguinte: primeiro você tem que conhecer a concepção do aluno, saber o que ele pensa, por meio de perguntas e tudo, o que você acha? Então, no caso da inércia, não é? Mas e o atrito do ar? Será? Você começa a fazer perguntas. Depois você apresenta algum experimento, alguma observação. Hoje em dia a gente tem simulação na internet, não é? Já que os laboratórios nós sabemos. Infelizmente aqui no Brasil, né? Pois é, isso é até um eufemismo, mas tudo bem, eles não funcionam tão bem quanto deveria, vamos falar assim. Então, mas você pode tentar, tem as simulações e tudo, você apresenta então experimentos que choquem ele, que entrem em contradição com o que ele pensa. Então, você começa até alguns simples, não é? Jogar uma folha de papel amassada, uma bolinha de papel, e depois botar ele em cima de um livro e jogar, mostrando que cai ao mesmo tempo. Olha só, o objeto pesado, o objeto pesado devia cair mais. E na inércia, eu me lembro agora que você falou, uma outra pesquisa que foi feita, acho que também nos Estados Unidos, em que o professor perguntava assim, aliás, eu já fiz isso para o aluno, e parece que mesmo na universidade, entre estudantes de física, não, é assim, você joga uma moeda para o alto. Quando ela está subindo, você pede ao aluno para colocar quais são as forças que estão atuando sobre ela. Alguns botam a gravidade, tá bom, mas botam também uma força para cima. Tem uns que só botam uma força para cima. Não tem força nenhuma para cima. Saiu da sua mão, não tem força nenhuma. É a inércia, ela vai, mas tem a gravidade. É por isso que ela desacelera e cai. No entanto, mesmo alunos que chegam na universidade em física... de Harvard, inclusive, formado erram. Então, é porque é muito contra-intuitiva a ideia de que pode ter movimento sem força, ou até com uma força contrária ao movimento. Então, você tenta apresentar esse tipo de coisa, chocando o aluno, mostra no espaço o que está acontecendo, mostra no gelo que você dá um peteleco lá, aquilo vai para sempre, entendeu? Diminuindo o atrito. O próprio Galileu, não é? Usar o truque do plano inclinado. Então você... Aí o aluno começa a entrar em contradição. Ele tem que resolver aquela contradição. Que, aliás, é o que existe em ciência, né? Tem a teoria, tem a hipótese, tem o experimento. Tem uma contradição. E agora, quem é o culpado nessa história toda?
É difícil, né? Às vezes é experimento, às vezes é hipótese, às vezes é teoria, às vezes é uma das condições iniciais, não é um processo fácil, né? Não. Eu me lembrei que Popper, muitos dizem, simplificou muito o processo, né? Uma hipótese, uma teoria foi refutada, abandona a teoria. Bom, não é bem isso que os popperianos falam. Isso seria uma visão muito simplificada da ciência, né? Mas voltando à história, então você chocar ele, colocar um desafio, novamente história de desafio. E aí ele começa a entender, e aí você apresenta a hipótese científica. Bom, a teoria científica, no caso, né? A teoria e hipótese a gente usa, mas é ruim, né? Por causa daquela história que você sabe. Você também pode falar sobre isso. Então, você apresenta aquilo e mostra que a teoria científica, a hipótese científica, explica muito mais coisas que a teoria dele. E com isso ele pode, você mostra que ela é plausível, que ela tem uma coisa, e que ela explica mais, ela tem um poder de explicação maior. Porque é isso que a gente quer em ciência, né? Fazer teorias cada vez mais amplas, que expliquem cada vez mais um número maior de fatos. Pega Newton, pô, que maravilha, maré, um objeto caindo, o movimento dos planetas, satélite. Pô, aqui na Terra, até para construir o quê? Ponte, você usa Newton, né? Então, fantástico, uma teoria unificadora, Maxwell, eletromagnetismo e luz. Puxa, em biologia, teoria da evolução. Eu sei que você é fã de Darwin, então não podia deixar. Mas até que você, né? Que é um paradoxo. Você é da química e física e é fã de Newton, de Darwin. Eu sou da biologia e sou fã de Newton. É um paradoxo, é bom. É bom, né? Então, o que eu digo? Essa teoria, então, tenta ajudar o aluno a modificar esse pensamento dele. Ou, pelo menos, muitos dizem o seguinte, a gente não pode entrar muito em choque com o senso comum. Ele tem que entender que no dia a dia dele, ele pode continuar usando em certas condições até aquele conhecimento dele. Mas em outras ele tem que saber se adaptar e usar o conhecimento científico, que é mais eficaz para explicar certas coisas. Eu não digo que é para tudo, por favor, né, Gastão? Mas para certas coisas ele é mais eficaz. Claro que são teorias de psicologia, a gente tem muito que aprender acerca do cérebro, de como o aluno aumenta. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, livro nenhum, teoria pedagógica nenhuma, tecnologia nenhuma supre a vontade, como é que se diz? A estamina, não, como é que você diria? Aquela vontade do professor de dar aula, o entusiasmo dele dar aula. Prazer, Fernando. Foi um prazer estar aqui com você no programa. Acho que a gente aprendeu muito, principalmente os professores que estão vindo isso aí, os alunos também. Vão usar muito e acho que foi muito bom feito. Legal. Um bom dia para você. Obrigado pelo teu comparecimento. Obrigado.